Maravilhas da Graça Divina. De Padre Seeben. Capítulo I. Lamentável desprezo dos homens para com a graça. 1. A graça de Deus, objeto deste livro, é um clarão da bondade divina que, vindo do céu à alma, enche até as profundezas de uma luz ao mesmo tempo suave e poderosa, que encanta até o próprio olhar de Deus. Transforma-se em objeto de seu amor e vê-se adotada como esposa e filha, para ser finalmente elevada acima de todas as possibilidades de sua natureza. Assim, no seio do Pai Celeste, junto do Filho Divino, a alma participa da natureza divina, de sua vida, de sua glória, e recebe por herança o reino de sua felicidade eterna. Estas palavras, cada uma delas anunciando uma nova maravilha, excedem muito ao alcance de nossa razão. Não é de se estranhar que não possamos formar uma ideia a respeito destes bens, pois os próprios anjos, embora os possuam, mal podem apreciar-lhes o valor. Com os olhos fixos no trono da misericórdia divina, nada mais podem fazer senão adorar com o mais profundo respeito, se é que igualmente não se assombram ao considerar nossa loucura ao verem que tão pouco estimamos a graça de Deus, tão negligentes em buscá-la e tão fáceis em repeli-la. Choram nossa desventura quando, pelo pecado, perdemos essa dignidade celeste a qual Deus nos elevou. Estávamos acima dos anjos e nos encontramos agora no fundo do abismo, entre os animais e os demônios. Como somos endurecidos e insensatos, que nem sequer sentimos isso. Ensina o anjo da escola que o mundo inteiro, com tudo o que contém, vale menos aos olhos divinos que um só homem em estado de graça. Vai mais longe Santo Agostinho, afirmando que o céu e todos os coros dos anjos não podem se comparar a ele. O homem deveria sentir-se mais reconhecido a Deus pela menor graça do que se recebesse a perfeição dos espíritos puros ou o domínio dos mundos celestes. Como não sobrepujaria então a graça a todos os bens da terra? Entretanto, preferimos qualquer um desses bens à graça, trocando-a, sacrilégio horrendo. Pelos mais abomináveis, brincamos com ela e dela zombamos. Os homens não se envergonham de sacrificar esta plenitude de bens que Deus nos oferece juntamente consigo. E tudo isso, para não se privarem de um olhar impuro. Mais insensatos que Esaú, vendem sua herança pelo miserável prazer de um instante. Ela, que sobrepujava em valor ao mundo todo. Assombrai-vos, ó céus! Portas do império, declarai-vos em luto. Quem seria tão temerário e insensato que, para proporcionar-se um passageiro deleite, faria desaparecer o sol do mundo, decretaria a queda das estrelas e introduziria confusão em todos os elementos? Quem ousaria sacrificar todo o mundo a um capricho, a uma ambição? Que é a perda do mundo em comparação com a perda da graça? E pensar que isso se pratica com tanta facilidade e frequência. E isso se dá, já não digo diariamente, mas a cada instante e com muitíssimos homens. Quantos se esforçam por impedir isso já em si, já nos outros? Quantos são os que se entristecem e se lamentam por isso? Estremecemos quando o sol se obscurece por um momento, quando um terremoto devasta uma cidade, quando uma epidemia ceifa homens e animais. Entretanto, algo imensamente mais terrível e mais triste repete-se a cada dia sem nos comovermos, o fato de tantos homens perderem continuamente a graça de Deus e desprezarem as mais favoráveis ocasiões de alcançá-la e aumentá-la. Tremia Elias ante o movimento da montanha, o profeta Jeremias sentia-se inconsolável em face da destruição da cidade santa, o desmoronamento do bem-estar de Jó mergulhou seus amigos, por 7 dias, num silêncio de dor. Choremos nossa desgraça. Nunca será suficientemente intenso nosso pranto, se chegarmos a destruir em nossa alma o paraíso da graça. Nesse caso, com efeito, perdemos o reflexo da natureza divina, privamo-nos da rainha das virtudes, a caridade, com todos os seus efeitos sobrenaturais, expulsamos de nós os dons do Espírito Santo e este hóspede celeste, repelimos nossa filiação divina, as vantagens da amizade de Deus, os direitos à sua herança, o fruto dos sacramentos e de nossos méritos, em uma palavra, desprezamos a Deus, o céu, a graça com todos os seus tesouros. A alma que perde a graça pode aplicar-se a si própria à lamentação de Jeremias sobre Jerusalém, como, em sua cólera, cobriu o Senhor com uma nuvem a filha de Sião? Precipitou do céu sobre a terra a magnificência de Israel, no dia de sua cólera não mais se lembrou do escabelo de seus pés.
O Senhor destruiu sem piedade a morada esplêndida de Jacó. Onde encontrar quem reflita sobre seu infortúnio, quem se lamente e se defenda contra novos pecados? Toda a terra se cobriu de destruição porque ninguém se interessou por ela. É evidente que pouco amamos a nossa verdadeira felicidade e mal reconhecemos o amor infinito com que Deus nos cerca e os tesouros que nos oferece. Agimos como aqueles israelitas que Deus queria arrancar da escravidão do Egito e do árido deserto, para levá-los ao país onde corriam leite e mel. Desprezaram o dom imerecido, recusaram a própria mão que lhes estendia Deus pelo caminho, voltaram-lhe as costas e suspiraram novamente pelas panças de carne do Egito. A terra da promissão era uma imagem do céu prometido por Deus a seus eleitos, o maná significava a graça de que devemos nos nutrir para recobrar forças no caminho da pátria celeste. Se já então Deus ergueu sua vingadora mão contra os que menosprezavam um país tão belo e apetecível, e os fez perecer, que preço deveremos nós pagar por termos rejeitado o céu e a graça? A causa de tão deplorável desprezo é que nossos sentidos nos fornecem uma ideia demasiadamente elevada dos bens perecíveis, enquanto nosso conhecimento dos bens eternos é excessivamente superficial. Consideremos mais atentamente esses dois extremos e procuremos reparar nosso erro. O amor dos bens celestes aumentará em nós na mesma medida em que diminuir o amor dos bens terrestres. Aproximemo-nos o mais possível desta inesgotável fonte da graça divina, suas riquezas prenderão nossa atenção, fazendo-nos desprezar os bens da terra. Desta forma, aprenderemos a estimá-la. Aquele que venera e louva a graça, diz São João Crisóstomo, guardá-la-á e velará ciosamente por ela. Comecemos, pois, com o auxílio de Deus, os louvores da glória de sua graça. Deus onipotente e bom, Pai das luzes e das misericórdias, de quem procede todo o dom, tu, que, segundo o desígnio de tua vontade, nos adotaste pela graça, que desde o princípio do mundo escolheste e predestinaste teu Filho para nós, a fim de que, como filhos teus, sejamos santos e imaculados em tua presença com um santo amor, concede-nos o espírito de sabedoria e de revelação, ilumina os olhos de nosso coração, para que assim reconheçamos a esperança de tua escolha, as riquezas da glória de tua herança em teus santos. Dá-me luz e força para que eu não diminua com minhas palavras este dom da graça, pelo qual arrancas os homens do pó de sua raça mortal e os adotas em tua divina família. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Deus vivo, por teu sangue divino derramado para salvar-nos e restituir-nos a graça, faze com que eu consiga mostrar, na medida de minhas débeis forças, o inestimável valor desta graça, por te a tal preço comprada. E tu, Espírito Supremo e Santo, selo e dom do divino amor, hóspede santificador de nossa alma, por cujo intermédio a graça e a caridade se derramam em nosso coração, tu, que por teus 7 dons as nutres e sustentas, e que jamais dás a graça sem que te deis a ti mesmo, revela-nos sua essência e seu inapreciável valor. Santa Mãe de Deus, Mãe da divina graça, faze com que eu possa mostrar aos homens, transformados pela graça em filhos de Deus e filhos teus, os tesouros pelos quais entregaste teu divino Filho. Santos anjos, espíritos glorificados pelo esplendor da graça divina, e vós, almas santas, que passastes deste desterro ao seio do Pai Celeste, todos vós, que no céu gozais do fruto da graça, ajudai-me com vossas orações para que, dissipadas as nuvens que ocultam de meus olhos e dos olhos dos outros o sol da graça, ele refulja com todo o seu brilho e desperte, por seu resplendor, em nossos corações, o ardente desejo da vida eterna.